Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem fecha o mar com portas, quando ele jorrou com o ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 106. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Os céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiam um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, temos um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 40, em que Jesus acalma a tempestade. É um relato que aparece nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 8, versículos 23 ao 27, Lucas 8, versículos 22 ao 25 e Marcos 4, versículos 35 ao 40, onde o fato é situado no fim de um dia de pregação, em que Jesus havia ensinado as multidões em parábolas. No fim do dia, Jesus embarca com seus discípulos para outra margem. A cena é rica de detalhes. Eles despedem a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca.
O evangelista enfatiza que havia ainda outras barcas com ele. Enquanto atravessavam, desencadeia-se uma grande tempestade. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. A atitude de Jesus é totalmente oposta. Jesus, cansado depois de um dia de trabalho pela construção do reino de Deus, está dormindo sobre um travesseiro. Jesus dorme com a tranquilidade de quem é consciente de que as forças da natureza não têm poder sobre ele, com a consciência de que se confia totalmente nas mãos do Pai. Os discípulos, admirados, mediante a indiferença de Jesus, despertam Jesus e perguntam: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te, e houve uma grande calmaria. Jesus se manifesta como aquele que tem autoridade sobre os elementos da natureza, sobre o vento e o mar. Jesus, então, censura a falta de fé dos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A atitude dos discípulos é aquela do medo e se perguntam: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Este texto quer nos ajudar a refletir sobre o mistério de Jesus Cristo e sobre a nossa caminhada de igreja. Talvez a nossa atitude ainda seja aquela dos discípulos, que não conseguimos entrar no mistério de Cristo e por isso a atitude de medo diante a nossa falta de fé. Jesus nos dá a certeza de que nas tempestades da vida, do dia a dia, nas tempestades da vida da igreja, se o Senhor Jesus está conosco, se Ele está no nosso barco, não pereceremos. Este barco tantas vezes é a nossa vida, é a caminhada da igreja, que é assolada por pequenas e grandes tempestades. Mas se o Senhor está na barca conosco, não pereceremos. Este texto nos ajuda a entrarmos no mistério de Cristo. O mar, para o homem bíblico, era sinal das forças caóticas dominadas pelo Criador da criação. Jesus é quem tem o domínio sobre as forças da natureza. Só Deus tem domínio sobre as forças da natureza. Jesus, portanto, revela-se aqui como Filho de Deus, como Deus. Estamos lendo esse texto numa época de coronavírus que colocou diante de nós a nossa provisoriedade e o medo. Papa Francisco, naquela oração na Praça de São Pedro vazia, como exemplo de orante, dizia: densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. Neste tempo difícil, tenhamos certeza de que não estamos sozinhos. Ele está no barco conosco.